Estamos iniciando mais um podcast do Bernardes e hoje eu estou recebendo a Gina Albuquerque, ela que é empresária, advogada, responsável pelas empresas AM Imóveis Urbanos e Albuquerque Martins Advocacia e Assessoria Jurídica. Seja bem-vinda, Gina, é um prazer recebê-la ao nosso podcast, a casa é sua. Eu agradeço esse convite, fiquei muito honrada, porque é uma temática muito interessante, pouco abordada, e fiquei satisfeita da gente poder levar um pouco desse conhecimento às pessoas que vamos ouvir. Inclusive você que acompanha agora o nosso podcast, você pode acessar as redes sociais que aparecem aqui no Caracteres, né, blog do Bernardes e podcast do Bernardes, o site blogdobernardes.com.br. Lá você vai ter mais conteúdo, mais informação, consegue inclusive acompanhar outras entrevistas que foram realizadas aqui no podcast do Bernardes. Hoje no nosso programa a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão imobiliária aqui em Fortaleza, a questão de oportunidades, crescimento e segurança em negociações. A Gina, como eu falei anteriormente, é empresária do ramo, advogada. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para o nosso público, iniciasse falando, Gina, como que é o mercado imobiliário hoje em Fortaleza. Nós estamos agora no início do ano de 2026, saímos recentemente de uma pandemia, né, algo que pegou todos, né, de surpresa. Profissionais de diferentes áreas precisaram reinventar suas atividades e eu acredito que neste segmento também não foi diferente. Mas hoje, né, em 2026, como é o mercado atual aqui em Fortaleza, o mercado imobiliário? Fortaleza é uma cidade turística. Por ela ser uma cidade turística, ela tem uma procura muito grande. Sim. Porque o mercado imobiliário, ele na verdade, ele existe porque as pessoas buscam ou é o seu primeiro imóvel, é um patrimônio, ou então quando você vai casar, então você faz essa compra de patrimônio também, ou então você quer investir. Então existem muitos investidores, existem turistas, né, estrangeiros que investem no Brasil também por conta da moeda ser muito forte. Então é vantajoso e lucrativo você investir em imóveis no Brasil, ainda é um dos investimentos mais seguros que a pessoa tem. Inclusive, você tocou num ponto, né? Fortaleza hoje possui um dos maiores PIBs, né, do Brasil, da região norte e nordeste, ela tem se destacado, segundo reportagens recentes, né, em grandes veículos de comunicação, a gente percebe que é uma cidade que realmente oferece, né, o que tem de melhor nesse segmento. Eu gostaria que você, por exemplo, como está hoje o mercado, não só em Fortaleza, mas eu falo no Ceará, como você falou, às vezes a pessoa ela vai casar, né? Então, o imóvel ele é um patrimônio. Então, muitas das vezes ela não quer morar, por exemplo, em Fortaleza, mas ela quer um patrimônio, por exemplo, no Eusébio ou em outra região metropolitana. Como que funciona esse mercado hoje aqui hoje no estado? O mercado, ele dita muito com relação à infraestrutura do local. Então, assim, a gente tem visto que o Ceará em si tem crescido muito. Então, a gente tem empreendimentos em Jericoacoara, tem Aquiraz, né? A gente vê essa questão do Beach Park, que tem muita atração, porque tem essa infraestrutura, que é o que a gente analisa muito do mercado imobiliário. É a questão estrutural, eu tenho aqui perto esgoto, tem... Até a localização do estado com a Europa, por exemplo, né, chama muita atenção. Nos beneficia, porque a gente fica na ponta, né, do Brasil. Então, a tendência é, inclusive, que tenham muitos voos, estão aumentando, inclusive para a França. Agora vai aumentar a frequência de voos, né, que a Air France ela oferece. Sim. E a demanda só tem crescido, porque, como você falou, é uma localização geográfica favorável para Fortaleza. E não é só Fortaleza, como ela é muito turística, o Ceará tem 580 quilômetros de litoral. Então, é muita praia. E aí a gente tem o Eusébio, que também tem crescido, porque é próximo também à cidade de Fortaleza, e lá a gente tem muitos empreendimentos que atraem. E o que se observa é isso, é questão de esgoto, se tem transporte coletivo, público, se é favorável. Então, todas essas coisas a gente estuda para poder analisar se a região ela é próspera e hábil para poder você desenvolver um mercado imobiliário bom. E Fortaleza tem. E hoje, assim, não só Fortaleza, né, como você comentou, mas o próprio estado, né, do Ceará, ele proporciona isso. A gente vê estudos, né, investimentos de grandes empresas, outros países, porque possui essa localização,
né, privilegiado, inclusive a questão da internet, né, o acesso às fibras que chegam aqui em nossa capital através da Praia do Futuro, algumas plataformas que estão instalando, por exemplo, ali na região de Calcaia, grandes centros, então tudo isso acaba despertando, né, chamando a atenção porque acaba desenvolvendo determinadas áreas que antes não eram tão vistas como prósperas, né? Exato. Eu queria aproveitar o espaço também e pedir para você explicar para quem está em casa acompanhando o nosso programa como é possível, por exemplo, o senhor que trabalha, a dona de casa, um recém-formado, alguém que ainda está estudando, vai se formar, como que funciona o processo de compra e de investimento destes imóveis? Existe um critério, um padrão? Como que você utiliza o mercado e se ele trabalha de que forma hoje? Eu sempre digo que o mercado ele tem uma diferença valor e preço. Sim. Preço é quando o cliente chega e diz assim, o valor do meu imóvel é X. Sim. Ele já está dizendo o valor do imóvel. Só que a gente tem que ter cautela com isso. É uma das coisas que eu aconselho, cautela. Por quê? Porque às vezes a gente gosta tanto do imóvel que a gente acaba não analisando. E a questão emocional, ela atrapalha muito. Sim. Então, uma das coisas que eu aconselho a quem for fazer uma Primeiro compra, ponto, calma. Nunca compre na pressa. Porque às vezes a gente vê um marketing muito agressivo. Sim. Quando a pessoa diz, compre agora, imediatamente, senão você vai perder, é a última oportunidade. Tenha medo e receio desse tipo de propaganda, Sim. desse tipo de marketing realmente muito agressivo. Sim. Porque você acaba fazendo e não analisando direito. E uma coisa que você tem que analisar bastante é a questão de documentação. E quando você está emocionalmente contaminada, eu posso dizer assim, você acaba não raciocinando direito do que se você realmente está fazendo uma boa aquisição. Então você tem que analisar a documentação, porque as pessoas pecam muito e isso acontece demais, porque elas não analisam e às vezes ou se beneficiam só de internet e acham que a internet vai coloca ali no Google, e vem aquele contrato de gaveta de Google e pronto, não preciso pagar. E é o barato que sai caro. Barato que sai caro. Porque se você não tem uma assessoria, as imobiliárias elas fazem esse trabalho de dar uma segurança jurídica para o comprador e para o vendedor. Então, o que eu aconselho para todas essas pessoas que estão querendo adquirir, e não só quem vai ter o primeiro imóvel ou quem vai fazer a primeira compra, mas para quem também quer investir, que as pessoas tenham essa precaução e não se deem logo pela emoção. Sim. Né? Tem que ser o lado racional nesse momento. Isso é importante porque muitas pessoas ou irão casar, ou concluiu a faculdade, e ainda não tem aquela estabilidade, né? Não, já vou comprar, já vou fazer um financiamento. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, como você falou, cautela, né? Ver as possibilidades, né? Observar o contrato. E eu queria pegar como gancho, já aproveitando essa pergunta, qual é o perfil das pessoas que mais estão comprando imóveis hoje, principalmente aqui em Fortaleza? Pronto. O que a gente tem tudo vai depender do caso concreto. Tipo, qual é os investidores? Investidores, eu tenho várias pessoas que hoje em dia ainda acreditam que a melhor fonte de renda não são rendas variáveis, porque aí você depende de dividendos, dentre outras coisas mais. Porque a vantagem do imóvel que você além de receber renda, Sim. Você tem um patrimônio. Sim. Então você tá tendo, não é aquela coisa que as pessoas às vezes pensam, eu vou ter só a despesa. Não, gente, aquilo ali é transformado em dinheiro. Né? Sempre vai ser valorizado. O que acontece? Às vezes eu vou em ações. O mercado ele é instável. Então, se você às vezes prefere investir esse tipo de investimento, você pode ser prejudicado, porque o mercado é soberano e a gente nunca sabe, tudo influencia questões econômicas, questões políticas, né? E o imóvel vai ser difícil você ver um retrocesso. Sim. Claro que ele pode ter algumas desvalorizações com o tempo, com relação à idade do imóvel, à estrutura do imóvel, mas aí é uma perca bem mínima com relação ao que você pode perder com esses outros tipos de investimentos. Então, assim, mas o perfil é esse. Tem pessoas que fazem a compra para poder fazer do seu sonho, que é o seu é um patrimônio, né? Então você reflete e você sempre sonhou com aquilo, o sonho da casa própria, né? Que a gente fala. Da casa própria. E tem aquelas pessoas que estão em início de vida e que compram. Aí outras já dizem, eu prefiro a locação, eu discordo de você e tá tudo bem, porque tudo vai depender, como eu falei, do caso concreto. Tem gente que prefere a locação porque não tem um local fixo, vive mudando e por questões de mobilidade, é óbvio que é mais vantajoso ele fazer uma locação. Mas aquela pessoa já tem aquele local fixo e quer uma moradia, aquele valor, como eu digo, vai acabar sendo
convertido, Sim. e ele vai acabar tendo tanto renda como patrimônio. Qual que é a dica ou a principal dica que você dá para aquela pessoa que nesse momento fala, não, 2026 chegou e eu preciso comprar, eu quero comprar meu primeiro imóvel. Nós estamos falando para pessoas que já buscaram, já pesquisaram e que têm a convicção de que vai comprar esse ano e que quer comprar, mas que é a primeira vez, o primeiro imóvel. Se você está comprando o primeiro imóvel, você tem que ter ainda mais cautela para poder não ir logo na ilusão de que a pessoa, primeiro que existe aquela coisa que a gente fala, não existe almoço de graça. Sim. Se eu estou recebendo, às vezes, uma proposta muito vantajosa, eu tenho que começar a refletir. Porque, às vezes, as pessoas não sabem, mas, às vezes, existe um imóvel que ele está complicado, que tem uma questão de uma penhora, que tem, às vezes, dívidas trabalhistas da pessoa. Então, e isso recai no imóvel? Recai. E tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas não olham a documentação. Da assessoria jurídica, né, neste caso. A assessoria jurídica, a imobiliária também faz esse tipo de análise, ela pode lhe orientar, ela vai olhar a documentação, vai tirar a escritura, vai tirar certidões se forem necessárias, e ela vai pedir toda a documentação de débito do vendedor, para poder saber se ele está tudo ok com ele e com o imóvel. Sim. Então é como se fosse como se eu fosse um médico, Sim. e você chega com a doença, olha, eu quero comprar um imóvel. Ou então, eu estou com a doença X. O médico nunca vai dizer, só olhando para você, vai dizer, sua doença é essa, você se trate com isso, leve esse remédio. Não, ele vai dizer, vai pedir vários exames. Por quê? Porque ele vai ter que analisar aonde é a sua dor e onde é a causa. Do mesmo jeito que uma imobiliária vai fazer. Quando você chegar, olha, eu estou interessado em comprar um imóvel, eu quero que você me assessore nessa compra. Aí a imobiliária faz, pois vamos fazer o raio-x agora. Eu vou analisar toda a documentação, vou ver a escritura do imóvel, e poder estudar e ver se ele não tem nenhuma penhora, se ele está livre e desimpedido para você fazer uma boa negociação. E outra coisa que a pessoa também tem que ver, às vezes ela não sabe, não conhece o território que ela vai morar. Localização, que depois a gente deve entrar na parte de avaliação, eu vou falar, é uma das coisas primordiais de um imóvel. Então é o primeiro fator que eu devo estudar. E nesse caso que você listou, né, a questão do cuidado com a documentação, a pessoa tem a convicção, ela quer comprar, mas ela não pode abrir mão desses cuidados, porque depois pode se tornar um grande problema lá na frente. Hoje a sua empresa, ela tem esse cuidado, né? Vocês têm esse cuidado, é um trabalho realmente minucioso, não é só... O processo em si, ele dura quanto tempo? Aproximadamente você tem uma base ou varia de cliente para cliente? Vai depender também da questão do imóvel, porque assim, as pessoas confundem muito propriedade com posse. Sim. Elas chegam lá na imobiliária e dizem, eu quero vender um imóvel, ele é meu. Aí vamos estudar. Vamos pegar, primeira coisa, vou fazer essa parte de olhar a análise. Aí eu vou olhar a questão da documentação. Quando eu vou ver, não é propriedade. Você encontra. A pessoa só tem um imóvel quando ele é registrado no cartório de registro de imóveis. O fato de você ter uma escritura, mas ela não ser registrada, não te dá uma propriedade, é uma posse. Entendi. E se você chegar com aquele contratozinho de compra e venda, ainda é mais posse ainda. E tem gente que nem tem, que tá lá. Então tem outros mecanismos jurídicos que eu posso resolver com entrar com a uso capião, uma adjudicação compulsória, enfim, outras coisas que né, não vem ao caso agora. Mas eu tô só querendo mostrar como a complexidade, que às vezes a gente pensa que é algo muito simples, é só comprar, só pegar o meu dinheiro e vou fazer uma troca de moeda. E não é assim. Então tem que ter todo um cuidado, até porque a pessoa tem que lembrar que ela tá comprando um patrimônio. Sim. Patrimônio, às vezes, é o seu sonho, é uma economia de uma vida. E aí eu cansei de ver já diversos casos lá na imobiliária de pessoas que perderam porque compraram de imobiliárias que não eram idôneas. E o que é que aconteceu? A imobiliária vendeu para você, vendeu para outras pessoas e na hora H não tinha terreno para ninguém. Então, depois você tem que entrar uma guerra judicial. Então, é melhor você se precaver, né, do que você depois ter que passar por toda essa guerra de processos judiciais para poder comprovar. Ainda corre o risco de ganhar e não levar. E assim, fica esse alerta, né, porque muitas pessoas acham, eu já possuo esse valor, né, vou investir e acho que é só chegar a pagar e pronto. E eu pego como gancho a segurança jurídica nas negociações, né? Como que funciona essa questão dessa questão jurídica, né? Hoje, o seu trabalho em si, ele é pautado de que forma nessa área? Você tem esse processo que você passou, que trabalha detalhadamente com cada pessoa, cada cliente, mas como que funciona essa parte jurídica? Quais são os principais erros existentes erros mais comuns na compra ou venda de imóveis?
que acontece? Quando as pessoas chegam, eu sempre, nós seres humanos estamos atrelados com a questão emocional. Então, Sim. sempre a gente, depois desse filtro emocional, depois que a gente tenta neutralizar esse nível de ápice de empolgação, a gente vai listar com a pessoa, olha, preciso avaliar o imóvel, porque o que acontece? Muitos vendedores chegam, e aí já é um conselho que eu dou para os vendedores, que eles têm um apego emocional ao imóvel. Aí ele chega e diz, o preço desse imóvel eu só vendo por X, eu vendo por 400 mil, mas o imóvel às vezes não vale 200, e o que tem que ser analisado é o valor de mercado, o mercado Sim. que dita, você dá o preço, mas o valor é o mercado. Então não adianta, se você quiser fazer a venda. Sim. Porque se você não quiser fazer a venda, o seu imóvel vai ficar parado por muito tempo, vai ficar se deteriorando. Sim. E você não vai fazer a venda. Porque o mercado, ele obedece e essa análise de mercado, que depois a gente vai ver melhor, que eu vou explicar melhor, mas voltando para a situação da questão da jurídica, de segurança jurídica, a gente tem que analisar primeiro, o que ser feito é fazer uma avaliação. Dessa avaliação, nunca do que o vendedor chega dizendo que ele acha, a gente checa, faz uma metodologia comparativa, faz a avaliação. Quando a gente entrar, eu vou poder adentrar um pouco mais nela, mas faz essa avaliação e depois a gente vai para a parte operacional. Vou para fazer o contrato de compra e venda, depois do contrato de compra e venda, apresentar todas as certidões, né? Certidões municipais, estaduais, Receita Federal, trabalhista, tempo, né? Tudo dias, demanda tempo. Às vezes meses até, né? A escritura. Então, se não tiver legalizado e não tiver regularizado, é o que eu aconselho você, como ele falou. Se você vai ser o comprador, porque existem cuidados para vendedor e cuidados para comprador. Se eu sou comprador, o que eu vou ter que avaliar é a questão do imóvel. Eu tenho que checar esse imóvel, nessa questão que a gente volta do raio-x da documentação. Sempre vai estar atrelada à documentação. Né? Nunca o direito é, como eu digo, de boca, só beijo. E no direito imobiliário, pior ainda. Então, é uma coisa que eu tenho que ter mais cautela ainda, porque a gente está lidando com dinheiro alheio. Como eu falei, é um sonho. Às vezes a gente pode achar, gente, é só um imóvel. Para o investidor, às vezes, não tem muita importância. Mas aquela pessoa que juntou todas as suas economias e que vai fazer daquele imóvel seu lar, ele quer que tenha todo um cuidado mais especial para não ter dor de cabeça. E o que acontece com quem não tem essas cautelas, com certeza vai ter uma dor de cabeça jurídica lá na frente. Nós vemos, né, na imprensa aí sempre é noticiado casos e casos, e que poderiam, né, através de uma boa assessoria jurídica, serem evitados. Às vezes as pessoas acabam negligenciando porque acham, não, é um processo simples. Né, eu conheço uma pessoa que pagou ou comprou, e você vai ver depois, nem matrícula o terreno possui. Né, eu conheci já alguns casos de pessoas assim, não, eu comprei e pronto, já é meu. Só que quando foi realmente para a justiça, para regularizar, buscar matrícula junto à prefeitura, né, aí vê que é algo bem mais complexo e que demanda tempo, né, todo aquele processo. Eu gostaria de aproveitar também aqui, Gina, para falar sobre a avaliação de imóveis, como que funciona. Você falou do preço de mercado. Eu acredito que aqui em Fortaleza, no Ceará, temos um, né, lá em São Paulo, com certeza já deve ser outro. Como que funciona no Brasil hoje? E depois trazendo para o Nordeste. O que é que se analisa em termos de valor de mercado? Quando eu vou falar de valor de mercado e essa análise, ela não é uma análise baseada em achismo. Eu não posso chegar e dizer, eu acho que esse imóvel vale $500 mil. Com base em quê? Com que critério? Eu preciso ter critérios para eu analisar. Eu preciso saber a localização. Lá em São Paulo, lá em Fortaleza? Se é em Fortaleza, qual é o local de Fortaleza? Sim. É uma área nobre? Porque a localização, ela é o principal. Ela é o quesito principal que vai ditar todos os outros. Não adianta eu ter uma casa com metragem, que a área é outro quesito, mesma área, e eu estar num outro local que não é muito conceituado, né, um local mais afastado, que eu vou querer cobrar o mesmo valor que ele estaria num local mais conceituado. Certo? Então não adianta, porque não vai ser o mesmo valor. Outros critérios também vão ser analisados. O tempo do imóvel, se ele é novo, se ele é velho, como é a questão estrutural e como é que é a estrutura do local. Né? Tem iluminação pública, tem esgoto, já chega energia elétrica, como é que é o nível de estrutura. Pela sua fala, é algo bem complexo. A gente percebe que é algo assim que demanda um estudo, né, bem muito aprofundado. É um laudo, a gente prepara e vai, inclusive, a gente vai em loco, né, para poder, essas imobiliárias que trabalham, porque assim, não é todo mundo que pode ser avaliador imobiliário.
Outro erro das pessoas. Ela pensa assim, meu amigo é contador, vai fazer para mim essa análise. Não existe. O corretor que pode fazer isso é o corretor que tem um CNAE. CNAE é um Cadastro Nacional de Avaliador de Imóveis. Essa pessoa que tem esse CNAE, ela é hábil para poder ela dizer quanto aquele imóvel vale no mercado. E isso é tão importante, gente, que eu digo isso porque a imobiliária, ela nasceu do escritório de advocacia. Como assim? Porque a gente bota uma porcentagem em cima dos inventários, em cima das partilhas, então, os divórcios. Aí eu colocava a porcentagem e a pessoa acabou, resolveu, e aí, como é que me paga? Eu ia precisar de um corretor para poder ele fazer esse gancho, né, para poder depois, se essa venda ocorresse, eu recebesse. Então, foi daí nasceu a imobiliária, dessa necessidade. E as pessoas não entendem direito que, tipo, eu tô numa partilha. Aí a pessoa, vamos botar, a Maria e José, eles são casados, mas eles resolveram se separar. E eles têm uma casa. Aí o José pensa assim, eu vou tomar esse dinheiro da Maria. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar o valor lá embaixo da casa e eu compro a parte dela. Então, isso acontecia demais nos casos concretos. Aí a pessoa chegava e dizia, eu compro tua parte. É 400 mil, 200 mil, 200 teu, eu pago 200 para ti. Só que a casa valia muito mais. Vamos supor que a casa valesse 600. Sim. E aí, o que é que ela fazia? Ela dizia, não concordo, vou chamar o meu assistente técnico, ou seja, eu vou contratar o meu avaliador, você contrata o seu se você quiser, sim, e se não chegarmos num acordo, vamos pedir para o juiz botar um perito judicial. Aí acontecia isso, eu apresentava a minha oferta, você apresentava a sua, não chegou, tu conseguiste, né, o José conseguiu botar num valor bem abaixo e conseguiu que saísse o laudo bem abaixo, aí a pessoa veio e o outro foi feito e deu bem acima da Maria. Aí o juiz vai com o perito judicial e diz, não é o seu, não é o dela, é esse. É o preço de mercado. É o preço, todos os dois vão, em tese, todo mundo está botando o preço de mercado. Sim. Mas o perito judicial, ele é tão importante porque ele vai nessa hora, que é um avaliador, vai dizer quem está certo ou não. Entendi. Mas para você ver como uma avaliação de um imóvel, ela é importante. Sim. Não posso chegar e aleatoriamente dizer que o imóvel vale tanto. Ele pode influenciar numa sucessão, no inventário, pode influenciar numa partilha. E hoje nós vemos muitos casos assim, né? Pessoas, às vezes, tipo, herança, né? Não, mas eu já fiz um acordo com a minha família, eu vou comprar por X. E quando você busca um profissional, você percebe que é totalmente diferente. Exato. Daquilo que foi passado, né? Então isso mostra a importância, né, de profissionais como você, da sua empresa, para fazer esse tipo de trabalho, que muitas das vezes é negligenciado e acaba dando dores de cabeça, né, para aqueles que insistem em prosseguir com algo que sabe que não é certo. A gente percebe que muitas das vezes é aquela questão, às vezes o barato ele sai mais caro. Ele começa investindo de certa forma, mas depois quando ele percebe que há problemas, ele precisa investir um pouco mais para contornar aquilo que ele já começou errado. E pela sua fala eu percebi isso, que o que influencia exatamente ali no preço do imóvel vai ser a região, né? Se é uma região nobre ou não, porque não importa se eu tenho um apartamento ali na beira-mar, um apartamento, vamos dizer lá, fronteira com Maranguape, vai ser totalmente... Mesmo que seja a mesma área, né? Mesmo que seja a mesma área. Inclusive, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão de área, né? O tamanho em si, como que funciona. Pronto. Antes de falar da questão do tamanho, eu queria fazer um ganchinho com o que você falou a respeito da questão da avaliação voltada para falar dos vendedores. O que os vendedores acontece muito? Eles chegam, às vezes, com imóvel e eles fazem uma reforma. Sim. Eles querem tirar o valor da reforma no valor do imóvel. E não acontece isso. Porque, tipo, chega, olha, eu gastei 50 mil, eu quero receber 50 mil, então vamos agregar no meu valor do imóvel, que vale 400, agora ele vale 450 mil. Isso não vai acontecer, gente, porque o que é avaliado é o que a gente está falando, inclusive, localização. O que você agregou foi para, na época que você utilizava, ou que você iria utilizar, era para o seu bel prazer, tanto que estaria dentro do seu conceito. Não que não haja exceções, há exceções quando é um cliente high ticket e ele pegou de um imóvel que foi feito por um arquiteto nomeadíssimo, conceituadíssimo. Aí
sim, agrega o valor. Sim. Mas fora isso, uma reforma que você faça não vai influenciar no valor final do imóvel, né? Eu achei pertinente fazer essa observação. Sim. E continuando, cai também bem, fazendo um link com relação ao tamanho dos imóveis. Hoje em dia você vê que, por incrível que pareça, o que é mais comercial para quem quer investir são os menores. Estão criando muito estúdios que são compactos, especialmente para os turistas, né, para poder fazer um aluguel por temporada. Então as pessoas que estão investindo, elas estão buscando muito isso. Imóveis menores. E às vezes até as pessoas que estão em início de relacionamento, um casamento, alguma coisa, elas vão preferir os menores mesmo. Então tá tendo muito esses compactos. Os maiores, eles são mais difíceis de venda também, são menos comerciais. É como se fosse um carro importado, que a gente encontra às vezes mais facilidade na venda de um carro comercial. O imóvel não é muito diferente. Então quanto maior é a balança comercial de demanda e oferta. Então, se eu tenho uma oferta menor, a minha demanda vai ser maior e vice-versa. Né? Sim. Essa questão do... Eu quero aproveitar aqui, qual que é a diferença entre preço de mercado e valor real do imóvel? Qual seria, basicamente, assim, a principal diferença que a gente pode listar aqui? Pronto. Eu digo sempre que é a diferença de preço e valor. Por quê? Porque o preço, quem dá, às vezes, é o vendedor. O vendedor vem com o preço certo, mas o valor de mercado é aquele valor que o mercado diz, que é avaliado dentro de todos esses fatores que eu falei, né? Tipo então, a pessoa ela pode ficar área. sossegada que se ela buscar um bom profissional, realmente ela vai pagar por aquilo que é. Exato. Por isso que as pessoas procuram tanto quem está vendendo como quem está comprando. Busque uma assessoria imobiliária para você, porque às vezes o barato sai caro. É um patrimônio, é imóvel, é um valor considerável, né? Mesmo aqueles populares, eles são valores consideráveis, que a gente sabe disso, que a moradia não é barata no Brasil. E você poder analisar e ter a segurança de saber que é seu. E o que eu aconselho, existem muitos imóveis, a maioria não são registrados. Aí a pessoa diz, mas eu não vou registrar, é muito caro, porque você paga imposto e tudo para você fazer. Mas é o que te dá segurança. A única coisa que você não paga logo de início o imposto, que é como se fosse zerado, é quando você entra com o uso capião. Mas fora isso, tem que ser feito. E tem que regularizar o seu imóvel, porque propriedade só acontece quando ele é registrado no cartório de registro de imóveis. Fora isso, é só posse. Pegando esse gancho, Gina, pessoas que acompanham agora nosso podcast que possuem 1, 2, 3 imóveis, terrenos e que ainda não possuem o registro. Como que funciona esse processo? Ele é simples, ele varia de região para região, como que funciona? Na verdade, não seria nem região para região, seria de caso a caso. Tipo, às vezes tem pessoas que compraram de uma construtora e a construtora faliu, a construtora sumiu. Aí a gente vai para outro tipo de ação, que seria uma adjudicação compulsória, né? Seria uma adjudicação. Aí vai tentar através desse. Não foi, aí você vai tentar um uso capião. Enfim, tem que analisar para poder saber qual seria a segurança jurídica certa para cada caso, mas o ideal é regularizar? Sim, é regularizar, procurar um profissional que possa cuidar dessa parte de direito imobiliário, que ele possa fazer a ponto de lhe dar, até porque quando você vai vender, se o seu imóvel não está como propriedade, você não vai vender bem, porque as pessoas vão querer barganhar no valor, porque sabem que vão ter outras complicações. Muitas pessoas chegam lá na imobiliária e pensam assim, não, eu não regularizei, era do meu tio, que era do... E aí, estava no nome do tio. Já veio tipo de família. Já foi passando. Aí passou para ela quer vender para outra pessoa. O cartório não vai chegar do tio, como as pessoas pensam isso, vai chegar do tio e vai passar direto para a pessoa final, não. Ele vai fazer a escadinha e todo mundo vai ter que pagar um imposto de transmissão. Olha aí. Entendeu? A escritura também. Então, porque existem o cartório, você não vai chegar só ao cartório de registro de imóveis, vou ter que passar por um cartório de notas. Então, tem todo um processo que você pode sair prejudicado financeiramente se você não tiver uma assessoria para te orientar e analisar e deixar você fazer uma boa compra. No final, aquilo que poderia ser rentável, né, acaba ficando muito caro. É como os investidores, porque a gente lá, algumas imobiliárias fazem administração de imóveis, porque as pessoas investem, aí vão botar, como é o mais seguro, as pessoas botam para alugar. Então, quando elas botam para alugar, elas não querem ter dor de cabeça com o inquilino.
Então, elas fazem todo o processo de notificar, de avisar que está em atraso e até chegar na questão do despejo. Porque não é cômodo que o proprietário fique direto sendo incomodado pelo inquilino, né? Ele não quer, se ele quis para investir, ele quer ter o mínimo de dor de cabeça possível. Sim. Então, algumas imobiliárias fazem esse entremeio. De vou administrar, vamos cuidar, enviar os boletos, acompanhar os pagamentos, cobrança de juros se estiver atrasado, notificações, então tudo isso para poder deixar o proprietário tranquilo com relação à propriedade dele. Sim. Essa questão que você falou sobre, vamos dizer, contratos, né? A pessoa percebe que vai precisar entrar na justiça, regularizar o imóvel que possui. Qual o primeiro passo que ela deve fazer ou buscar? É uma consultoria, uma assessoria? Sim, ela tem que buscar uma assessoria, porque o contrato dela a gente chama de contrato de gaveta. O contrato, ele é o nascedouro, ele é o esboço da escritura que eu Mesmo que a pessoa não queira vender aquele espaço, aquele imóvel, mas ela quer regularizar. Né, para depois. Eu aconselho a todos fazerem isso, porque depois dá dor de cabeça até na herança. E como que funciona esse processo? Ela busca, no caso, a sua empresa trabalha com isso, né? Também é essa assessoria jurídica. E como é esse processo de regularização? Depende do cliente, do caso específico? Ou... Tudo que a gente vai analisar é de acordo com a complexidade. Tem gente que já avançou, que chega, olha, eu tenho uma escritura, eu já fiz a escritura. Então, a gente vai pedir o que dessa escritura? Uma escritura atualizada, porque a escritura ela vai fazer o histórico todo da vida daquele imóvel. Quem comprou, quem passou para quem, se todos você for ler, passaram, tem todas as inscrições lá. Todos que foram donos, entre aspas. Tudo, quem vendeu para quem, se houve uma penhora, se não houve uma penhora, tá tudo lá na escritura. Então, às vezes, tem pessoas que já têm essa escritura. E tem outras que não tem nada, só um contrato de compra e venda, que é um contrato de gaveta. E sendo feito esse processo, a finalização para ela receber a matrícula, é isso? Ou é o registro. O registro. É validado pelo juiz? Como que funciona esse... Não, pode ser feito tudo cartorário mesmo. Né? O juiz é quando o juiz ele entra no circuito quando é algo mais complexo. Né? Hoje em dia, muita coisa se resolve extrajudicialmente. E o juiz ele vai entrar quando tiver um caso, pronto, é um uso capião, já estou com essa posse há muito tempo, mas eu não sei mais nem quem é dono, nem nada. Eu já moro aqui há mais de 15 anos, aí eu vou entrar com o uso capião extraordinário, porque existem vários tipos de uso capião. Mas, com relação ao cartório, eu posso muito bem, primeiro vou ao cartório de notas, eu não tenho escritura, vou fazer aquele contrato de compra e venda, ele vai ser transformado na escritura, depois eu vou dar entrada no cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis, ele fica listando, se você não trouxer a documentação toda bem bonitinha e organizada, ele vai dando notas devolutivas. Notas devolutivas é dizendo, Alex, você tem que entregar isso, você não entregou isso, eu não aceito, porque tem que estar muito bem feitinho, porque eles sabem que aquele documento, que é o registro, é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. E resumindo, né, fica tudo documentado, não tem como avançar se você... Não, aí você garante a sua propriedade. E isso é que eu digo, essa segurança jurídica e você ser dono é que lhe dá menos dor de cabeça, inclusive de comprovação. Não que a posse não seja, né, que a posse não seja protegida, porque a justiça também protege a posse. Tanto que ela também é pauta para divórcio, de partilha, é pauta para sucessões, no caso de herança, então isso tudo acontece também. Ela não é desprotegida, não, porque às vezes as pessoas pensam também, não tem um documento, então não é meu. É seu. Desde que você comprove que a posse é mansa e pacífica, né? Eu quero aproveitar aqui a oportunidade, Gina, o papel da M Imóveis, né, que é a sua empresa. Como a empresa ela atua no mercado hoje? É aqui no Ceará, a nível nacional? Como que... A gente atua no Ceará, né? Mais especificamente em Fortaleza. A gente também tem Eusébio, Aquiraz, e a empresa ela trabalha com essa proteção jurídica de compra e venda e de locação. A gente faz administração de imóveis também. E a gente está abrangendo também para o turismo internacional, no caso, né, o imobiliário internacional. Porque tem uma procura muito grande, porque como a moeda é muito forte, então eles têm interesse em investir no Brasil e Fortaleza. Ela é, como você mesmo citou no início, tem um PIB elevadíssimo. Além de ter um PIB elevado, ela é uma empresa turística
estratégica e bem localizada geograficamente, o que facilita, né, a vinda tanto dos franceses, que agora tem esse voo direto e que aumentou a frequência, né, e o objetivo eu li que vai ser diário. O que isso vai aumentar uma demanda muito grande e eles procuram a questão dos imóveis, tanto que Jericoacoara teve um boom muito grande turístico, né? E eu posso falar um pouco e muito dessa questão turística, porque eu também sou turismóloga, né? Eu tenho duas graduações, eu sou bacharel em Direito e Turismo, então eu falo com esse conhecimento de causa, porque como eu atuo concatenadamente nas duas, né? Eu sempre dou essa questão de cuidar da questão de hoteleira e tudo, a gente até já fez estudo de fazer aquelas frações, de venda de frações, então tudo isso é um mercado aquecidíssimo, né? É óbvio que tem altas e tem baixas, né? Mas Fortaleza ainda é muito procurada e que continue assim, né? E assim, é uma ótima oportunidade para quem pensa em investir, né? Como você já colocou aqui no nosso programa, pessoas, investidores de fora, né? Que ainda não conhecem Fortaleza pessoalmente, mas hoje existe possibilidades, né? De fazer esse investimento e ter um retorno, né? Lá na frente, porque como você falou, Jericoacoara, não só Jericoacoara, tem a região do Beach Park, aqui mesmo saindo temos o Eusébio, acredito. Então, a região em si, região metropolitana também está sendo bem vista, a Quirais também, Porto das Dunas ali, então, aproveitando sobre a sua empresa ainda, a M Imóveis, qual que é o diferencial no atendimento e na orientação aos clientes? A gente vê, se for pesquisar na internet, existem muitas empresas ou pessoas que dizem, eu faço isso, eu faço aquilo, mas aqui no nosso programa, a gente sempre traz pessoas e profissionais que são qualificados, né, que agregam valor na vida da sociedade. Então, a sua empresa, você como profissional, não só advogada, mas como empresária, qual o principal diferencial nesse atendimento aos clientes que vocês oferecem? Uma das coisas que a gente se preocupa muito é em dar tranquilidade, trazer paz para aquela pessoa que está vendendo e segurança para aquela pessoa que está comprando. Então, como tem um casamento e eu atuo nas duas frentes, eu cuido da parte imobiliária e da parte jurídica, a gente consegue fazer uma análise documental com mais critério, com mais segurança jurídica e para os dois lados, né? Todas as duas partes se sentem confortáveis de estar fazendo uma boa negociação. Então, a empresa, ela atua nesse ramo, no sentido de fazer, os contratos de compra e venda são feitos pela gente. Então, a gente senta antes, a gente conversa, a gente explica, porque eu acho que um dos grandes problemas que eu acho muito importante frisar é a informação. E aí eu digo até para meus colegas que são da área imobiliária, porque nem todo mundo atua nas duas frentes, né? Nem todo mundo tem um conhecimento jurídico. Então, às vezes, o vendedor, ele vende, ele quer vender. Então, ele passa, às vezes, o imóvel tem um vício oculto e a pessoa não está nem aí para informar, mas eu falo e reforço para os vendedores. É uma obrigação nossa fazer a informação correta. Se você sabe que o imóvel tem um problema, você não pode fazer essa venda sem você comunicar. Inclusive, eu pego já gancho para a próxima pergunta, que seria a importância de ter profissionais qualificados para intermediar essas negociações. Aí você pode complementar. Isso, então complementando, né, fazendo esse gancho que a gente estava falando, o profissional, ele não pode vender, porque às vezes eu sei que a comissão é boa, eu sei que é interesse que haja essa venda de qualquer forma, mas lá na frente pode ocorrer um processo judicial, a pessoa detecta o vício oculto, e eu digo isso porque tive um caso prático, que a pessoa comprou um imóvel, a construtora já tinha identificado, o condomínio estava inclusive em briga judicial por conta do vício oculto, né, que alagava toda a garagem, e a pessoa comprou de uma outra que quando identificou isso, disse, eu não vou ficar com esse imóvel. Vendeu praticamente pelo preço que comprou, e essa outra pessoa que comprou não foi informada. Então, ela entrou porque ela tinha direito à informação, e ela ganhou. Então, isso acontece demais. Então, não adianta a gente achar que vai omitir e se eximir, não. Nós não vamos nos eximir. A verdade acima de tudo. A verdade acima de tudo é uma negociação que tem que ser com transparência. Se você vai comprar um imóvel com esse defeito, você tem que estar ciente. Olha, ela tem esse problema, as garagens estão inundando, o condomínio já tomou as providências, mas eu tenho que ser honesto para poder depois você não vir tentar o ressarcimento e nem ganhar, né? Ter um retrocesso aí, digamos assim, né?
Inclusive, eu aproveito para reforçar, você pode acessar o Instagram da Gina, da empresa também. Nós deixaremos aqui no Caracteres aqui embaixo. E também você pode deixar comentários, buscar informações. Se ficou alguma dúvida, acredito que foram muitas informações compartilhadas aqui. Acredito que, com certeza, muitas pessoas conseguiram tirar algumas dúvidas, outras ficaram com ainda dúvidas, né? Mas eu acredito como que funciona o canal de comunicação de vocês. Pode acessar o Instagram, mandar mensagens, vocês respondem A normalmente. gente tem redes sociais, né? Então tem os telefones da imobiliária, Site também, a gente coloca aqui abaixo. Isso, e o Instagram, então vai ser fácil nos achar. E a gente tem o maior prazer de atender e cuidar, porque o nosso objetivo maior é ver a satisfação do cliente, porque eles são nossas vitrines. Então, ele que vai fazer a nossa propaganda, né? Sim. Gina, aproveitando, a gente está chegando próximo ao final do nosso podcast, como que você vê esse avanço de Fortaleza, né? Não só em relação ao PIB, mas essa capacidade de aproximação com outros países da Europa, de outros continentes, a questão da tecnologia, da internet também, algumas empresas, plataformas buscam a nossa região para instalar, né, serviços. Como que você vê esse crescimento, esse desenvolvimento na região, voltado, fazendo uma ligação com o ramo imobiliário? Pronto, eu como sou turismóloga, sou apaixonada pela Sim. cidade de Fortaleza e eu vejo potencial muito grande. Todos os ramos, é uma indústria muito forte, a indústria do turismo. E Fortaleza é uma vitrine para o Brasil, né? Pela questões, repito aqui, da questão geográfica. São 9 estados, né, o Nordeste, mas Fortaleza tem saído na frente, tem se destacado. Exato, tem se destacado bastante. E a tendência é crescer cada vez mais, tanto para o mercado internacional, como também para o mercado interno. Porque as compras que estão acontecendo, né, nos imóveis são tanto para investimento como para moradia, né? E é como eu sempre friso, o imóvel ele é extremamente vantajoso, porque ele é patrimônio e renda. Então as pessoas também perceberam isso. E a tendência é que Fortaleza cresça cada vez mais, o Nordeste cresça cada vez mais, né? Sim. Recife eu vejo e acompanho, porque também a gente tem uma seccional lá, não Sim. tenho ainda imobiliária lá, mas no ramo jurídico eu tenho. Então lá eu vejo que o imóvel ele tem um valor extremamente elevado, porque lá já tem menos ofertas, a demanda é muito maior. Aqui nós temos muita oferta, mas a demanda também é muito grande, as pessoas procuram muito imóveis por diversos motivos, uns para morar, outros para investir, como eu falei, as pessoas buscam compram estúdios, os estúdios agora estão na moda, né? Começaram, como sempre, né, nas nossas megalópolis, Sim. que é São Paulo, mas já chegou aqui em Fortaleza, então tá tendo muita saída, porque as pessoas, elas fazem o quê? Locação por temporada, tipo, você coloca nessas plataformas que tem, e a pessoa aluga 2, 3 dias. Então, a tendência disso é cada vez mais modernização. A cidade tem transporte, né, público. Metrô agora, recentemente, próximo ao aeroporto, né? Ali, saindo do aeroporto. A gente não tem transporte público exemplar, mas a gente já tem Uber, tem táxi. Então, isso dá um aparato para o turista e para o morador local, né? Então, a tendência é crescer e que aumenta, eu acho que vai aumentar cada vez mais o mercado imobiliário aqui em Fortaleza. E qual o principal recado que você deixa para aquela pessoa que quer investir, né? Seja alguém que pensa em casar, alguém que começou a trabalhar, se formou, qual o principal recado que você deixa, como que ele pode se programar e ter sucesso no primeiro imóvel? A primeira coisa que eu falo é sempre fazer uma análise. Você também não pode, a pessoa que às vezes ela quer muito, mas ela não pode ultrapassar, né, botar os carros nas frente dos bois. Ela precisa analisar com cautela as possibilidades financeiras dela, se ela vai fazer, como que ela vai fazer, se vai ser um financiamento, se vai ser um pagamento à vista, se vai ser via consórcio, qual é o método que eu vou utilizar. Então, eu sou muito a favor da organização. Então, acho que a pessoa, o primeiro passo é idealizar. Quando ela idealiza, eu quero um imóvel
hotel X. Aí ela vai. Localização. Aí depois vai ver a questão da área, ver se é uma área segura, se não é uma área perigosa, conhecer, né? Se você não conhece, porque tem muita gente que às vezes prefere continuar morando aonde o alugava, algum motivo que ela não queira sair daquela região dela. Então, existe essa possibilidade também. Mas se você for para uma outra que você não conheça, estuda a área também, vê a questão de infraestrutura e tudo, vê a questão do imóvel também, analisa questão elétrica, tudo como é que está o imóvel, se está direitinho, para poder depois você não ter dor de cabeça e também não transformar esse seu sonho em pesadelo. E um último recado, né, que eu gostaria de deixar para você que acompanha em sua casa, no seu trabalho, em algum local através da internet, você pode acessar o nosso site, que é o blogdobernardes.com.br. Você pode também acessar através do Instagram nosso conteúdo, que é o podcast do Bernardes e o blog do Bernardes. Aproveite também para compartilhar aqui o site e as redes sociais da nossa convidada de hoje, que é a empresária Gina Albuquerque, ela que falou sobre imobiliária, né? Falou também sobre esse período aquecedor aqui da nossa cidade, que proporciona você não só comprar, mas como também investir. E eu gostaria de aproveitar o espaço mais uma vez para pedir para você fazer as suas últimas, né, trazer as suas últimas palavras. Fique à vontade, né? O convite continue aberto para outras oportunidades, você vir trazer algo também novo, né? Alguma informação mais atualizada, né? Toda a informação que a Gina trouxe hoje é o que tem de mais inovador, né? Atual no mercado, e assim que surgir novas, né, pautas e novos assuntos, sinta-se à vontade para voltar e compartilhar com os nossos telespectadores aqui do canal. Primeiro, eu queria, né, agradecer você, essa oportunidade, esse espaço, dizer que eu fiquei muito feliz de poder partilhar, porque às vezes eu falo de forma pontual para as pessoas que me procuram, então não tinha como eu generalizar e informação boa é aquela informação compartilhada. Sim. Então, poder passar esses conhecimentos, né, dessas noções para as pessoas, para poder, quando elas forem comprar com uma maneira responsável, uma maneira consciente, porque informação tem seu valor. E não é todo mundo que gosta de passar informação. Às vezes as pessoas, elas ficam, se fecham e não compartilham, não socializam e as pessoas quebram muita cara gratuitamente. Então, é bom sempre busque um profissional, independente de quem seja, mas alguém que vocês confiem e que possa te dar uma orientação, porque como a gente frisou aqui, o barato pode sair muito caro. Então, para que você evite esse tipo de aborrecimento, você faça uma compra segura e você fique feliz com o que você fez e realize o seu sonho, você faz com um profissional que possa lhe ajudar e seja um time para segurar na sua mão e fazer você realizar esse sonho. Muito obrigado, Gina. O nosso espaço aqui, o podcast do Bernardes, ele nasceu com o propósito de levar informação verdadeira para o nosso público, e eu quero aproveitar o momento também para perguntar a você, se você teria 5 pessoas, 5 nomes em mente, que você imagina sentar à mesa um dia conosco aqui para compartilhar também outros assuntos. Se você tiver algum nome em mente, fique à vontade para compartilhar, que depois, com certeza, a gente entrará em contato e buscaremos também trazer essas pessoas aqui para compartilhar um pouco da vida, da história, que com certeza vai trazer mais valor, né, e conhecimento para os nossos telespectadores. Tenho sim, com certeza. Eu tenho a Mirlene Borges, que é da Clínica de Estética, e ela que entende, é fisioterapeuta. Tem a Ieda, que ela é uma nutricionista maravilhosa. E tem outras pessoas que agora em mente não tenho tão claro, mas essas duas... A gente normalmente faz esse, né, bem rápido no final para justamente ver, porque sempre você vai ter alguém em mente. Né? O importante é a gente compartilhar conhecimento, né, levar algo que transforme a sociedade. Né? Parabéns pelo seu trabalho, né? A gente percebe a seriedade, o compromisso da sua empresa em não apenas vender, né, um serviço, mas de acolher essas pessoas e mostrar o lado verdadeiro, né, o lado real daquilo que eles podem conquistar. Eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda até o nosso estúdio e reforçar para você que está em casa, você pode compartilhar esse conteúdo, você pode seguir, se inscrever em nosso canal. Convido você também para ativar o sininho para receber notificações. Fique à vontade também para comentar, para curtir, e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, eu agradeço mais uma vez e até nosso próximo encontro.